Bom, amigos, vamos falar sobre a perspectiva ortodoxa sobre o tema da predestinação. E antes temos que definir algumas questões anteriores para situar melhor o tema. Então, temos que falar sobre qual é o propósito primordial da criação do homem por Deus. Este propósito, a tradição ortodoxa entende que, e a própria Escritura o confirma, de que o homem participasse da natureza de Deus, da natureza divina. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus cria o homem segundo o modelo, o protótipo que era Jesus Cristo, Deus, homem. Como modelo já existia antes da criação do mundo. Então, Cristo é o modelo pelo qual o homem foi criado. Com a queda de Adão e Eva, da sua condição paradisíaca, é necessário então que Cristo, o Verbo de Deus, encarne para que o projeto inicial de Deus do homem ser como Deus se cumprisse. Ou pelo menos fosse oferecido ao homem esta oportunidade, né, de voltar ao projeto inicial pelo qual foi criado. Cristo, Verbo de Deus encarnado, se fez homem para que o homem se faça como Deus. Então, a carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, nos fala claramente que nós somos convidados a participar da natureza de Deus. Agora, na perspectiva cristã ocidental, tanto católica romana quanto protestante, a perspectiva da encarnação do Verbo é a redenção, o pagamento da dívida do homem a Deus. Esta é uma perspectiva, digámoslo, jurídica, dentro da perspectiva da justiça divina. No caso da ortodoxia, a encarnação do Verbo é motivado pela filantropia divina do Criador pela sua criatura. Neste caso, Deus encarna por amor ao homem e não pela falta. Diz a tradição da Igreja Oriental que Cristo encarnaria mesmo sem o pecado da desobediência de Adão. E encarnaria por amor ao homem. Não é? Porque desde o princípio, Deus quis unir-se ao homem. E ele realiza este projeto. Então, Deus não poderia ser constrangido a se fazer homem apenas por causa do pecado. O pecado não poderia obrigar a Deus a encarnar. Então, a motivação da encarnação faz toda a diferença e dá outro sentido à redenção. O Oriente afirma que a motivação é o amor e o desejo de unir-se ao homem. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Já o Ocidente tem uma perspectiva mais jurídica, legal, né? Há uma ênfase na questão da culpa. E aqui nós temos, então, que no Antigo Testamento nós podemos verificar que existem duas perspectivas, não é? Dois fundamentos. As profecias da nova e eterna aliança têm dois elementos, um positivo e um negativo. Do pecado e do mal.
que é, segundo o texto do profeta Ezequiel, quando diz que Deus tirará todo o mal e todo o pecado e nos dará um novo coração e um novo espírito. Então, fala aqui da restauração da obra de Deus no homem. No Novo Testamento, São João Batista apresenta Jesus como um cordeiro que tira o pecado do mundo e também como aquele que batizará no Espírito Santo. Os evangelhos sinóticos enfatizam a redenção do pecado, expiação, pelo sangue derramado, mas João também participa dessa perspectiva, mas também nos dá uma perspectiva positiva na medida em que Cristo é a luz, a verdade e a vida eterna, a plenitude da graça. E o fruto mais enfatizado não é a expiação dos pecados, mas o dom do Espírito Santo. João 7,39, 19,34 confirmam isto. Então, o Oriente Cristão, através dos padres da Igreja, incorporou mais esse aspecto positivo, a divinização do homem e a restauração da imagem de Deus no homem. No Oriente, a teologia, a espiritualidade e a mística estão unidos, não estão separados. A teologia é experiencial. No Ocidente ocorre uma separação entre teologia e espiritualidade. O Oriente tem uma visão mais positiva e otimista do homem e da salvação. Então, a respeito da predestinação, nós temos que ver exatamente qual é o fundamento da criação do homem. Deus cria o homem para participar da natureza divina. Então, Deus, na sua soberania, ninguém obrigou a Deus a criar o homem. Cria o homem à imagem e semelhança de Deus, por isso o homem é dotado de inteligência e de liberdade, que são atributos divinos. Então, Deus não quer escravos, mas quer amigos. Existem três tipos de cristãos: os escravos, os servos e os amigos. Os escravos são obrigados, os servos recebem uma paga e os amigos vivem uma relação de amizade com Deus. Então, a perspectiva da predestinação, apesar das referências, né, que estão claras na Sagrada Escritura, nós temos que olhar o conjunto da economia da salvação. E aí nós vemos que Deus vem salvar os pecadores. Então, a salvação é oferecida ao homem, não é imposta. Então, pela fé, nós vamos aceitar a salvação de Deus. E mais, a salvação não é algo que se adquire de uma vez por todas. A salvação é dada e nós temos que, até o final da nossa vida, fazer essa opção por Deus, não é? Cumprir a salvação de Deus. Através da graça, manter essa salvação. Portanto, esse tema da predestinação implica que alguns são escolhidos e outros não são escolhidos. Então, que liberdade é essa que nós temos de aceitar a Deus ou não? Liberdade dada por Deus. Porque, do contrário, nós teríamos que aceitar algumas partes da Bíblia e não aceitar outras partes da Bíblia. Mas se nós olharmos o propósito da criação do homem, a finalidade do homem, nós vamos entender que essa salvação faz parte do desejo de Deus de estar unido ao homem. Então, ela não é dada só para alguns, ela é dada a todos. Mas nem todos a aceitam.
Essa que é a questão, esse que é o tema fundamental. Portanto, nós consideramos que este tema da predestinação, ela é uma doutrina que somente ocorre no século XV, um pouco antes com Orígenes, mas via platônica, né? A pré-criação das almas, né? E posteriormente Santo Agostinho fala da predestinação também, mas que não encontra fundamento nos padres da igreja. É o único padre, né, que defende a predestinação. É por isso que o Oriente Cristão tem restrições ao pensamento agostiniano. Portanto, a perspectiva ortodoxa é de que a salvação ela é oferecida a Deus e é aceita pela fé. Evidentemente que a soberania de Deus está preservada no sentido de que Deus pode escolher alguns, mas a salvação é dada a todos, mas nem todos a escolhem. Bom, um grande abraço a todos e até a próxima edição. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo com seus amigos. Conheça a campanha da Paróquia da Dormição da Mãe de Deus clicando no link na descrição.